Muito bem, bem-vindos então a essa nossa conferência. O título da conferência é Uma Educação Liberal para Todos. Talvez alguém esteja com aquela pulguinha assim, liberal? Como assim? Não era conservador? Depois a gente pode falar mais sobre isso ao longo das sessões. Deixa essa pulguinha por enquanto, que é sempre bom começar com uma pergunta provocativa, né, para a gente já ir descobrindo Charles Mason, né, Mariana? Já que a nossa primeira palestra é essa, descobrindo Charles Mason, né, a mulher por trás aí da filosofia. E eu quero convidar, né, para essa nossa primeira palestra a Mariana, que é uma mamãe homeschooler, gaúcha, dois meninos aí aventureiros que ela está educando em casa, né, Mariana? Ela é casada com o Giovanni já há 15 anos, experiente, né? Como esposa e como mãe. E a Mari, embora seja gaúcha, né, ela mora nos Estados Unidos. Talvez você já acompanhe aí nas redes sociais. Ela posta em inglês também. E já tem muito tempo que ela está lá, né? 20 anos. E, como ela mesma disse, lá na pequena descrição que vocês viram, ela pode ser encontrada aí diariamente com uma deliciosa xícara de café, acompanhada de um bom livro vivo. E se você não sabe o que é um livro vivo, essa conferência é para você. E se você já sabe, essa conferência também é para você. Bom, a Mari vai contar um pouquinho mais sobre essa jornada dela, como que ela conheceu a Charlotte Mason também, e como que esse encontro produziu, né, não só no homeschool dela, mas também na própria atmosfera do lar dela, da vida dela, né, frutos preciosos. A Mariana, ela é uma das fundadoras do podcast e comunidade Descobrindo Charlotte Mason e também da editora Ideias Vivas, que generosamente concedeu esse cupom de 30% de desconto para os participantes aqui da nossa conferência. E o que é mais legal, quer dizer, mais legal não, mas o que também é muito legal, é que ela é também uma das anfitriãs do podcast Charlotte Mason for All. E é bem legal, tem pessoas lá de vários lugares assim do mundo compartilhando ali rotina Charlotte Mason, mas em inglês. Então, se você está praticando inglês, recomendo também que ouçam lá o Charlotte Mason for All. E também diretora de operações da comunidade online Life Giving Motherhood. Só que agora eu penso que ela deveria fazer uma segunda palestra sobre como fazer tudo isso em 24 horas. Bom, agradeço muito, Mari, você ter aceitado o nosso convite. Vou colocar Obrigada, você aqui no Spotlight. um prazer é meu. Desejo a todos uma excelente apresentação, uma boa conferência e nos vemos daqui a pouquinho. Obrigada, Bárbara. Prazer em conhecer alguns de vocês, alguns rostinhos eu já conheço. E como a Bárbara falou, ela já falou um pouco da minha história, então eu não vou me delongar na minha história, porque a gente está aqui para falar da Charlotte, que é a nossa amiga, mentora, uma pessoa muito querida para muitos de nós, né? Então, para me conhecer assim mais a fundo, é só entrar nas redes sociais, que lá eu compartilho mais da minha vida, mas a Bárbara já falou o suficiente. Eu conheci, só para adicionar, então, eu conheci a Charlotte quando meu filho mais velho, que tem quase 13 anos, tinha por volta de 4, 5 anos, uma amiga naquela época que ela é professora, ela não leciona mais, mas ela estava pesquisando sobre homeschool. Eu nem sabia o que era homeschool quando eu vim morar aqui, mas, enfim, eu e meu marido entendemos que foi o nosso chamado naquele momento da nossa vida, que o homeschool ia ser para nós naquele momento da nossa vida. E a gente concordou que ia todo ano orar a respeito e se fosse a vontade de Deus, nós iríamos continuar. Então, a gente tem continuado, já fazem minha baguncinha aqui atrás. Já fazem alguns anos, né, desde o início da educação dos meus filhos, que a gente tem usado o método Charlotte Mason e aprendido e crescido como família. Então, essa amiga me falou, tem uma mulher chamada Charlotte Mason, talvez tu queira pesquisar sobre ela. E aí eu fui lá no nosso Google, botei Charlotte Mason, e a primeira coisa que eu encontrei foi o site do Ambleside Online, eu comecei a ler, eu falei, gente, exatamente o que ela está falando é isso que eu sinto no meu coração, né? Então esse fogo ardeu, e eu sei que isso é uma história, conforme eu fui conhecendo outras mães, outras famílias, a gente tem essa comunidade, né? A Charlotte conseguiu colocar em palavras, em 6 livros, e muito mais, aquilo que arde no nosso coração.
a Charlotte não é a dona da verdade. Então, claro que vão ter coisas que a gente vai concordar, discordar, mas o que ela traz para nós, a visão de educação que ela traz para nós é uma visão que eu acredito que é válida e vai de encontro com aquilo que eu e meu marido estamos né, constantemente buscando para a educação dos nossos filhos. Então, eu não consigo falar e acompanhar o chat ao mesmo tempo, senão eu me perco. Eu vou deixar o chat fechado aqui, e aí se tiverem perguntas, eu volto para elas, tá? Bárbara, se tu achar, se tu quiser me interromper, pode me interromper, não tem problema. Então, o que eu vou compartilhar aqui, humildemente, sobre a vida da Charlotte, é como uma estudante entusiasta, como uma mãe homeschooler que está aprendendo a viver ao longo destes anos que eu tenho, né, implementado a filosofia de educação dela aqui em casa. Ou seja, eu não estou falando como uma expert do assunto, muito do que eu compartilho aqui são minhas narrações e as minhas vivências, né? Então, eu me vejo como uma mãe, uma colega da Charlotte e de vocês, que tem encontrado nas palavras da Charlotte uma companhia deleitosa para o exercício do maternar, ó, as palavras às vezes me enrolam, aqui em casa. Como eu falo, né, a minha amizade com a Charlotte Mason produziu esses frutos preciosos que a Bárbara mencionou, não só na educação dos meus filhos, tá? E também, assim, eu não acertei e não acerto ainda em várias coisas, mas eu persisto, eu continuo estudando, eu continuo buscando, e eu vejo como os meus filhos têm crescido e como que eles têm lidado com várias coisas na vida. Meu filho mais velho, que já está, né, mais independente, eu tenho visto como que ter crescido nessa educação tem moldado o caráter dele, né? E como que o mais importante para mim é como que eu entendi o meu papel como mãe e como educadora. Então, a Charlotte deixa isso bem claro nos escritos dela. E justamente pelo fato de ver essa educação centrada no evangelho, né? Uma educação cristã, que era algo que o meu marido não era um negociável para nós, né? A gente não ia abrir mão disso. Com uma grande alegria, né, que eu agora tenho essa oportunidade de compartilhar tudo isso que eu tenho aprendido e vivido através do método, né, nessa conferência, através do podcast da comunidade e da editora Ideias Vivas, que tem 2 livros no forno. Então, nós temos a intenção de continuar. Aqui vocês estão vendo são os em inglês, aqui é o em português. Então, eu quero completar aqui a estante com todos os volumes em português também. Então, hoje nós vamos descobrir um pouco desta mulher por trás, né, da filosofia. Talvez uma das frases mais populares, né, mais famosas que vocês possam ter ouvido da Charlotte e que a gente fala com frequência é: educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. Mas, se vocês leram o volume 2, ou vão ler, porque agora vocês vão ter aí a oportunidade de comprar o livro, o meu nome é Mariana Mastráquio. Esse eu consigo responder sem me perder. Essa frase, na verdade, não foi criada pela Charlotte, ela é do senhor Matthew Arnold, e ela explica sobre isso no volume 2, então vocês podem lá olhar. Mas essa frase me levou a refletir, né? Em que tipo de atmosfera a Charlotte cresceu? Que hábitos foram inculcados nela quando ela era criança, né? E quais os livros vivos que lhes foram apresentados ao longo da juventude dela? E como que a Charlotte se tornou essa reformadora educacional que a levou a escrever 6 volumes sobre uma filosofia de educação cuja a origem, né, cuja base está no Evangelho. Então, essas foram algumas das perguntas que eu estava ponderando a respeito, e para ajudar a responder, né, eu fui em 3 fontes, mas deixa eu falar um pouco, vou falar delas em um momento. A Charlotte Mason foi uma pessoa muito reservada, que não escreveu uma autobiografia. Ela, na verdade, compartilhava muito pouco, assim, publicamente sobre a vida dela. Ela era uma pessoa muito privada. Uma vez ela disse: "Não desejo que minha vida seja escrita, é o trabalho que importa, ele viverá." E nós somos testemunhas de que ela, mais uma vez, está certa, de que nós estamos aqui reunidos comemorando o centenário de falecimento dela, que foi dia 23 de janeiro, e também 181 anos desde o nascimento dela, né? E a gente sabe que a Charlotte era uma mulher que estava à frente do tempo dela. Então, como eu falei, são 3
livros dedicados a falar né, dela como pessoa. E, claro, do trabalho dela, né? É difícil eu falar da Charlotte sem falar do trabalho dela. Então, a gente tem esses 3 livros em inglês que tratam da vida e do trabalho dela. Ainda existem muitas incertezas, né? Como eu falei, ela nasceu em 1842, então, assim, registros, apesar de já existirem registros e tais, ainda existem muitas incertezas sobre a infância dela, né? A juventude, os primeiros anos de vida da Charlotte. Tanto é que não se tem certeza que ela realmente nasceu dia 1º de janeiro. Eu gosto, assim, de factoides, como deu para perceber, mas eu prometo que eu não vou fazer ninguém memorizar nenhum fato, tá? São coisas que me interessam, mas eu acho interessante quando a gente aprende um pouquinho mais da origem da pessoa, né? Às vezes a gente, é por isso que isso e aquilo. Então, nesse livro aqui, esse livro se chama In Memoriam, ele é uma espécie de memória póstuma, ele foi escrito após o falecimento dela, logo em seguida, e esse livro reúne vários escritos de pessoas variadas que tiveram contato direto ou indireto com a Charlotte, mas que foram tocadas pelo trabalho dela. É um livro muito interessante, várias vezes tive que pegar o lencinho para enxugar as lágrimas, e ele está no domínio público, então dá para encontrar o texto em inglês e quem sabe, né, um dia a editora Ideias Vivas pode trazer ele impresso. O segundo livro que eu gostaria de mostrar é The Story of Charlotte Mason. Essa aqui é a primeira biografia oficial dela, que foi publicada em 1960, então ali 40 e poucos anos após o falecimento da Charlotte. Essa biografia foi escrita por 2 pessoas muito queridas, a Charlotte, esse é o nome que às vezes eu me perco, me confundo, Essex Cholmondeley. Ela foi uma aluna da Charlotte, a Charlotte tinha uma espécie de faculdade, uma escola para treinar jovens governantes e professoras, né, para educarem crianças, e a Essex foi uma das alunas. E a Elsie Kitchen, que foi o braço direito da Charlotte, que assumiu o posto que a Charlotte tinha após o falecimento, a Elsie Kitchen começou a escrever essa obra, só que ela faleceu, e a Essex completou. Então, apesar de algumas reticências, essa biografia foi escrita com grande sensibilidade, com a pessoa, o trabalho e a vida da Charlotte, né? Por exemplo, nesse livro aqui, acreditava-se que a Charlotte era filha única, mas ela não era. Aí, chegando na nossa era, em 2015, esse livro, Charlotte Mason, Hidden Heritage and Educational Influence, foi publicado pela Margaret Coombs, e esse livro aqui é um livro vivo de história. Ele é um livro vivo de história. Eu até estou pensando em fazer os meus filhos lerem quando eles estiverem no ensino médio, porque ele mostra muito a época vitoriana, costumes, enfim. A Margaret, ela é uma sociologista, ela vive, e historiadora que é especialmente interessada na era vitoriana. Então, a senhorita Coombs conseguiu pesquisar, acessar arquivos digitais que não existiam na época da publicação desse livro. E ela conseguiu resgatar as origens da Charlotte através desses documentos. Todos esses 3 livros que eu mencionei são excelentes para a gente ter um entendimento de quem foi a Charlotte, por que ela dedicou a sua vida a educar crianças, né? Outra coisa que talvez vocês saibam ou não, mas a Charlotte não foi casada, ela realmente dedicou a vida dela a estudar para poder oferecer, né, uma educação melhor para as crianças. Ela passou anos estudando, observando, para depois começar a produzir uma literatura em relação às observações e o estudo dela. Então, através do trabalho da senhora Coombs, uma informação que a gente não sabia até então é que a Charlotte não era filha única, como eu mencionei, né? Até então haviam muitas incertezas sobre os pais da Charlotte, sobre a influência deles, né? E então eu gostaria de dar uma pincelada na infância da Charlotte. Deixa eu só ver aqui como é que está o meu tempo. Eu testei ontem, falei para meus filhos, nossa, eu demorei quase metade do tempo só cobrindo os primeiros 20 anos da Charlotte. Mas eu não vou tentar, não me delongar. Mas, como eu falei, não existe, assim, relatos, né, extensivos sobre a infância dela. A gente não sabe se ela foi uma criança completamente feliz, uma criança solitária, né, mas
a gente sabe através, né, desse livro aqui, esse livro aqui provém muito fato histórico, né? Então, através dessa pesquisa, a gente tem mais informação sobre a origem do pai da Charlotte do que da mãe. O pai da Charlotte se chamava Joshua Mason, ele nasceu em 1780 na Irlanda, em uma família de Quakers. Antes de conhecer a mãe da Charlotte, ele casou-se 2 vezes e ficou viúvo, e ele conheceu a mãe da Charlotte em 1844. Então, dos seus primeiros 2 casamentos, ele teve 12 filhos. A Charlotte foi sua 13ª filha, e quando ela nasceu, ele já tinha mais de 60 anos. Os ancestrais, né, paternos de Charlotte, como eu mencionei, eram Quakers. Eu não vou dar uma explicação muito longa, mas só para a gente se situar um pouquinho, né, porque eu acredito que isso influenciou a Charlotte, o trabalho dela. O Quakerismo tem a sua origem no movimento protestante britânico do século XVII, e também é conhecido como a Sociedade Religiosa dos Amigos. Os Quakers também são conhecidos pela defesa do pacifismo, da solidariedade e da filantropia. Eles, pelo que eu li nesse livro, eles tinham essas sociedades, né, essas comunidades, eles pareciam ser super unidos, ajudavam uns aos outros, e a educação era algo importante para eles também, tanto de meninos quanto de meninas. O pai de Charlotte Mason trabalhou duro para sustentar os filhos, né? Os meninos geralmente estudavam, eles geralmente iam para uma escola fora de casa, então eles passavam meses sem ver a família, voltavam para as férias. E eles trabalhavam até a idade de virar um aprendiz em alguma profissão e poder começar a prover para si mesmo e constituir família. E as meninas também estudavam, mas muitas vezes elas acabavam se casando jovens, muitas das filhas do Joshua Mason se casaram jovens, ou tiveram algumas que não se casaram e foram trabalhar em alguma das escolas Quakers como professoras, ou enfim, tinham essas oportunidades. Então, o senhor Joshua Mason se viu ocupado por anos cuidando de seus filhos, né? A mãe de Charlotte se chamava Margaret Shaw, e ela nasceu em 1800 e... Ixi, peraí que eu acho que eu botei a data errada. Em 1818. Não, botei a data certa, desculpa. 1818. Tudo bem, a gente não vai ser testado por data aqui. O importante é pegar a história. Ela nasceu em 1818. Ela era quase 40 anos mais nova que o Joshua Mason. Não se tem uma informação precisa do local de nascimento dela, onde ela estava morando antes de conhecer o Joshua Mason. O que se sabe é que ela era católica e de origem simples. Ambos os pais da Charlotte eram proletariado, origem simples, não tinham grandes recursos financeiros e trabalhavam em indústrias. O pai dela trabalhou em vários lugares diferentes, se mudando com aquela família de um lugar para o outro. Então, assim, a impressão que eu tive é que foi uma vida bem dura. A gente não sabe como que os pais da Charlotte se conheceram e as suas circunstâncias naquela época, mas acredita-se que a Charlotte foi fruto de um romance entre os dois, né? E antes do senhor Joshua Mason embarcar para uma aventura na Austrália, quer dizer, ele conheceu a mãe da Charlotte antes dele embarcar para uma aventura na Austrália com um dos filhos dele em 1841. Então, a Charlotte nasceu em 1842, essas são os dados que a gente tem. Acredita-se, né, que a Charlotte nasceu dia 1º de janeiro de 1842, e ela nasceu no País de Gales. Esse a gente tem um registro que a mãe dela estava morando no País de Gales naquela época. E também existem registros que levou a Margaret Coombs a deduzir que a Charlotte, quando ela nasceu, e a mãe dela, estavam morando na casa de uma das filhas do Joshua Mason, uma das filhas mais velhas, que já era casada. Então, é essa informação que a gente tem. Aí, a partir daí, não existe registro de onde a Charlotte passou os 2 primeiros anos da vida dela. Mas a gente sabe que o Joshua Mason, lá na Austrália, recebeu notícia de que a Margaret ia ter bebê, né? E ele foi um dispêndio para ele viajar de volta para a Inglaterra de navio, né? Para aquela região ali. E ele voltou. E em 1844, eles se casaram numa igreja católica na Irlanda. E nesse caso, né, como ele casou com uma fora da religião dele, ele teve que sair, né, pedir resignação da sociedade
religiosa dos amigos. E também, assim, lendo o livro, a gente vê que vários dos filhos acabaram casando com pessoas de outra religião, acabaram se envolvendo em coisas não muito legais, mas esse é um pouquinho da história, né, da vida do pai da Charlotte. Então, existem muitas lacunas sobre esses primeiros anos da infância da Charlotte. A sua mãe tinha uma saúde muito frágil. Acredita-se que após o casamento, eles continuaram morando em Dublin, talvez com essa filha, com a família dessa filha mais velha do Joshua, né? E também acredita-se que a Charlotte passou seu tempo de crescimento tranquilo, como ela mesma fala, brincando com as crianças que seriam seus sobrinhos e sobrinhas, né? As filhas, os filhos e filhas dessa irmã, meia-irmã dela. Existem alguns questionamentos. Esse livro da Margaret Coombs é bem interessante, porque ela começa a levantar alguns questionamentos, né? Será que a Charlotte Mason recebeu várias leituras em voz alta do seu pai? Ele parecia ser uma pessoa bem estudiosa. Ela lia fábulas de Esopo, contos de fada. Será que ela aprendeu sobre a fé católica com a mãe dela? Ela teve tempo tranquilo de crescimento na natureza, né? Então, são todas as coisas que a gente pode imaginar. Bom, por volta dos 8 anos, eles se mudaram para Birkenham, uma cidadezinha que fica perto de Liverpool, na Inglaterra. E Liverpool é um porto, naquela época, era um porto muito movimentado, que estava recebendo um influxo grande de irlandeses e de pessoas do país de Gales, né? Então, eles foram para tentar uma vida melhor, em Liverpool, né? Acredita-se que em 1852, a Charlotte iniciou a sua educação escolar na Holy Trinity Church, que era uma igreja anglicana, e também, naquela época, várias igrejas, né, a igreja da Inglaterra é a igreja anglicana, o catolicismo não era popular, nem era a igreja que dominava, né? Então, naquela época também existiam muitos programas que estavam começando nessas igrejas anglicanas de terem escolas, né, para prover para as populações mais carentes uma educação. Então, a Charlotte teve essa oportunidade de começar os seus estudos na escola para crianças, Holy Trinity Girls Infant School, o nome em inglês, se eu não me engano. Então, esse foi o primeiro contato da Charlotte com a igreja anglicana, né, e como a gente sabe, a sua fé, né, ela fala extensivamente sobre a fé dela, a gente pode ler nos escritos dela, e as especulações são de que essa oportunidade que ela teve, né, seria a melhor opção para a educação dela, dadas as circunstâncias dos pais. A mãe, como eu falei, era uma pessoa de saúde frágil, não podia, provavelmente, dar uma educação em casa para ela, né, e aos 12 anos, a Charlotte começou uma espécie de estágio nessa escola. Ela morava nessa escola, tinha dormitório, ela morava lá. Então, ela ia para casa de tempos em tempos. E essa escola não era muito longe de onde eles moravam, assim, não eram horas de viagem naquela época. E também há incertezas se esse tempo todo os pais da Charlotte moravam juntos. Há registros de que em determinado ano ele está num lugar, ela está em outro lugar, mas a Charlotte está nessa escola. Então, ela começou essa espécie de estágio de aluna-professora, né, uma espécie de aprendiz, onde ela ajudava, ela recebia a educação dela, e aí no outro turno ela ajudava as professoras com as crianças mais novas. Então, e isso também significa que ela teria uma oportunidade de receber uma espécie de bolsa de estudos, enquanto ela estava fazendo esse estágio, e treinamento para exames que dariam a ela uma chance de continuar estudando, né? Lembrando que na era vitoriana as coisas eram bem complicadas para uma mulher conseguir ter uma carreira, uma mulher né, de classe pobre, assim, conseguir estudar e ter uma carreira nessa área. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui um pouquinho. Então, a Charlotte, passando por todos esses apertos, mas tendo essas oportunidades, ficou órfã cedo. A sua mãe faleceu quando a Charlotte tinha 15 anos, e no ano seguinte o seu pai faleceu. Então, para ela continuar, né, recebendo essas oportunidades de estudo e de uma possível forma de prover por ela mesma,
ela teve que continuar, né, aderir à igreja anglicana, porque para ela ser aluna, né, participar, seguir dessa escola, ela teria que professar a fé anglicana. Então, órfã aos 16 anos, sem contar com a ajuda de familiares, não há registro nenhum de dela ter ido morar com algum familiar, não temos nada disso. E a Charlotte conseguiu completar o seu estágio, né, completar esse programa de aprendiz com 17 anos, e ela ganhou uma bolsa de estudos para continuar os seus estudos no Home and Colonial Training College em Londres, que eu vou falar mais um pouquinho sobre isso depois. Mas, assim, é uma daquelas coisas bem improváveis para acontecer para uma pessoa nas circunstâncias da Charlotte. Então, ela conseguiu um feito muito grande de sair de onde ela saiu e chegar onde ela chegou, né? Essa escola foi influenciada, o que eles ensinavam era da filosofia pestalozziana, não sei se eu estou inventando essa palavra, mas é do filósofo Pestalozzi. Então, ali ela recebeu contato com as ideias de Pestalozzi, de Froebel, de Rousseau, vários daqueles nomes que a gente lê nos volumes dela. Ok, eu vou fazer uma pequena pausa agora, só para a gente refletir um pouquinho, né, sobre tudo que aconteceu nesses primeiros quase 20 anos da Charlotte. Ela teve que vencer vários desafios, né, em meio à tristeza, sofrimento. Como eu falei, ela era uma pessoa muito privada, então ela não falava abertamente, né, de sofrimento que deve ter sido crescer com uma mãe doente, né, com dificuldades por causa do problema de saúde, e um pai relativamente mais velho. Mas também a gente pode refletir sobre a fé. Tanto o pai quanto a mãe dela, né, no livro da senhorita Coombs, mostra que eles exerciam a fé e que eles queriam passar para Charlotte a fé deles, né? E também eu acredito que a gente pode ver determinação e perseverança por parte da Charlotte, né, mesmo tão jovem, já tendo que fazer essas decisões que foram trilhando, né, o caminho dela. Então, deixa eu só me achar aqui nas minhas observações. Então, uma frase que eu achei interessante que a senhorita Coombs falou é o seguinte: quer o ensino fosse ou não a verdadeira vocação de Charlotte, a sua missão para ser professora e ensinar foi alcançada nesse tempo que ela passou na escola Holy Trinity. Então, como eu falei, ela não foi dada uma opção. Talvez sim, talvez ela podia ter a opção de continuar ou de sair, e aí só Deus sabe o que teria virado da Charlotte se ela saísse da escola onde ela estava, né? Mas acredito que nós somos gratos por ela ter continuado e persistido e aceitado que ela teria essa missão. Bom, como eu falei, a Charlotte nasceu ali, né, em 1842, ela cresceu no fervor da Revolução Industrial. Muitas mudanças estavam tomando forma nesse tempo, né? Muitas descobertas, muitas ideias de muitas coisas estavam acontecendo, né? E uma das coisas que os críticos observavam sobre a era vitoriana representou a consagração do pensamento conservador e hipócrita, né? Enquanto a burguesia desfilava pelas ruas de Londres com as últimas modas, milhares de operários morriam de tuberculose em trabalhos e casas com condições insalubres, né? Essa disparidade social e econômica impactou o trabalho da Charlotte profundamente. Naquela época, né, as crianças inglesas eram educadas de acordo com a classe social. Os mais pobres aprendiam um ofício, e os que tinham mais dinheiro, digamos assim, né, a elite, os burgueses, aprendiam as artes, literatura, né, os clássicos, era reservado para essa classe mais rica. Então, desde o início da sua carreira profissional, a Charlotte começou a desenvolver essa sua visão de uma educação liberal para todos. Então, talvez eu toque naquela pergunta que a Bárbara fez no início. Vou dar umas pistas aqui. Por liberal, ela tinha em mente um currículo generoso e amplo para todas as crianças, independentemente da classe social. Então, como a Bárbara falou, não é uma questão de ser conservador ou liberal em questão política, mas era liberal de ser para todo mundo, né? Em um artigo intitulado o mesmo nome, Uma Educação Liberal para Todos, a Charlotte começa o artigo com essa frase: não preciso perder tempo na tentativa de convencer o leitor de que todos sabemos que uma educação liberal, assim como justiça, religião, liberdade, ar fresco, é o direito natural de nascimento de toda criança, né? Toda criança, ela não
dividiu, ela não classificou, ela não rotulou, mas ela simplesmente disse todas as crianças, né? Então, a gente pode olhar para o nosso filho, para nossa filha, para nossa criança. Talvez a escola tenha rotulado a nossa criança com alguma coisa, com algum diagnóstico. Posso fazer Charlotte Mason? Pode. Ela é para todas as crianças. E quando a gente estuda, entende os princípios e como que esse método, né? O que que é um método? É um caminho para um fim. A gente aplica para a nossa realidade, para o nosso contexto. Hoje nós temos muito mais recurso e tecnologia no tempo da Charlotte para poder educar uma criança que tem uma necessidade especial, que tem... eu olho para os meus 2 filhos, o jeito que eu ensinei matemática para o meu mais velho, eu tentei ensinar do mesmo jeito para o meu caçula, até eu descobri que não ia dar certo, porque o meu caçula percebia, ele entendia matemática de um jeito diferente. Então, se eu tivesse simplesmente aberto uma caixa e dissesse assim, não, agora tu vai aprender de acordo com isso aqui, porque eu fiz com o mais velho e deu certo, né? Mas eu ia acabar uma mãe frustrada, eu ia acabar uma mãe que ia dizer, não, eu não acredito nesse método, não deu certo, estava aqui, o livro falou que era para fazer assim, enfim, um pequeno exemplo, né, dessa questão do método. Outra coisa notável sobre a Charlotte, ela passou quase 30, 40 anos lecionando, observando as crianças das mais variadas idades e classes socioeconômicas em sala de aula, fora da sala de aula. Ela morou com muitas famílias, como eu falei, ela nunca casou, então ela morava nessas casas que alugavam para várias pessoas diferentes, então ela teve a oportunidade de conhecer famílias, de conviver com crianças, e antes mesmo que ela começasse a colocar no papel essas ideias dela, né, o que veio ser essa filosofia que carrega o nome dela. A Charlotte tinha 44 anos, quando o livro Educação no Lar, o primeiro volume, como a gente fala, foi publicado, né? E esse livro virou, como a Bárbara falou, o título de uma série de 6 volumes, que ela levou o resto da vida dela para escrever, né? Então, podemos dizer que foi uma matemática meio não muito inteligente aqui, metade da vida em observação de campo e metade da vida produzindo, né, o resultado daquela observação, e a gente vê que, se a gente lê os volumes dela, tem uma continuidade, ela não discorda das coisas, ela continua pesquisando, ela continua olhando para aqueles que vieram antes dela, e tirando, né, as ideias dali, e trabalhando com aquelas ideias, e como que eu posso aplicar isso, né, para melhorar a educação, para essa reforma educacional que a Inglaterra daquele tempo e que o mundo precisa, o mundo de hoje precisa também, essa reforma educacional. Enfim, esse primeiro livro, né, Educação no Lar, ele foi o resultado de uma série de palestras que ela deu para ajudar a levantar fundos para a igreja que ela pertencia naquela época. E o foco dela com essas palestras foi a educação dos pais. Então, a Charlotte tinha essas duas, qual é a palavra? Streams. Essas duas correntes, né, que andavam, não digo paralelas, porque está tudo interligado, né? É uma educação liberal para todas as crianças, mas a educação dos pais, o papel dos pais, a responsabilidade dos pais. Ela era professora, ela treinava jovens para serem professoras, isso está escrito em detalhes no volume 2, agora eu não lembro direitinho um capítulo, mas tem um capítulo que ela fala só sobre isso, sobre os pais quererem que a escola, que o professor faça o milagre da educação que diz respeito aos pais. E a Charlotte falou, tá, então a gente precisa arranjar um jeito de trabalhar tudo isso, né? Então eu vou dedicar isso para os pais, eu vou educar os pais. A Elsie Keating, né, que é aquela braço direito da Charlotte, como eu mencionei, ela falou a seguinte, eu estou parafraseando essa da Elsie Keating, ela falou a seguinte coisa: ao dar palestras, né, se referindo a Charlotte, ao dar palestras a moças para se prepararem para ensinar nas escolas primárias, essas jovens recebiam uma extraordinária vantagem por possuir conhecimentos dos princípios da psicologia e da fisiologia das crianças, né, das quais muitos pais bem-intencionados eram ignorantes. Durante anos de trabalho, uma única ideia estava tomando forma na mente e no coração de Charlotte. E se esses 2 ou 3 princípios educativos vitalizantes pudessem ser levados aos pais, né? Ela respondeu a esse chamado desesperado dos professores também, das crianças, né, chegarem na sala de aula, digamos assim, com os bons hábitos que a gente trabalha, com o hábito da atenção, o hábito da obediência, né? Numa atmosfera que
conduz um crescimento e já com algumas ideias vivas importantes delas terem. Bom, continuando com a história da mulher por trás da filosofia, tô chegando ao fim da vida da Charlotte aqui, a gente já está na metade da vida dela, ela viveu 80 e poucos anos. A Mason, como eu mencionei, conseguiu esse feito impossível para as circunstâncias dela, né? Ela frequentou uma das poucas instituições da época, onde a certificação de professora poderia ser obtida, que é o Home Colonial Training College, como eu mencionei. E assim a Mason iniciou a sua carreira na educação infantil. Na verdade, eu estou voltando um pouquinho no tempo aqui para falar disso, né? Então, o início da carreira dela. Ela andava insatisfeita com as ideias sobre educação, e a Charlotte, como a gente sabe, era uma pessoa muito religiosa e espiritual, sempre meditando na palavra de Deus. Ela escreveu 6 volumes de poesia. Deixei os livros lá embaixo, né? Eu mostrava aqui também. O site Charlotte Mason Poetry tem gratuitamente todos esses livros, são poesias sobre a vida de Jesus. Muito, 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 nossa, são poesias maravilhosas. Então, conforme, né, ela ia vendo aquilo que acontecia na sala de aula, ela trazia para as orações dela, ela trazia, né, para o tempo pessoal dela de devoção com Deus, nas conversas dela. E conforme ela contemplava o texto bíblico e também contemplava a natureza da educação, ela começou a ver algumas coisas ali acontecendo, né? A Charlotte diz sobre a infância dela, não, sobre o início da carreira dela. Naquela época, eu tinha recém começado a lecionar. Eu era jovem, entusiasta em meu trabalho. Para mim, era uma grande coisa ser professora. Era impossível, mas a professora deveria deixar sua impressão nas crianças. A culpa era dela se alguma coisa desse errada, se alguma criança se saísse mal na escola ou fora dela. Não havia grau de responsabilidade ao qual o ardor juvenil não estivesse à altura. Mas apesar de tanto zelo, o que foi decepcionante é que nada de extraordinário acontecia. Então essa é a Charlotte falando, né, refletindo sobre o início da carreira dela. Ela queria fazer a diferença na vida dessas crianças, mas ela via que trabalhando do jeito que ela estava trabalhando, com o conhecimento que ela tinha sobre Pestalozzi, sobre Froebel, ela não estava vendo nada, mudanças, transformações, né? A coisa até podia mudar, a criança até podia evoluir um pouquinho, né? Aprender uma conta de matemática mais difícil, mas a criança não era transformada, ela não era, aqueles hábitos ruins não eram cortados pela raiz, e a criança continuava naquele sistema, né? Só de ir sem essa transformação. Então, ela iniciou uma busca na literatura da educação, né, que ela tinha acesso naquela época, ela estudou, ela pesquisou, como eu falei, e no entanto, a resposta que a Mason estava procurando veio de uma fonte inesperada, não foi dos livros dos educacionalistas, dos filósofos do tempo dela ou antes dela. Os seus estudos e meditação sobre as escrituras começaram a revelar uma abordagem diferente sobre a educação. A Essex Chomley, que foi aluna dela e finalizou aquela biografia de 1960, falou assim: os pensamentos expressos por Miss Mason mostram que as principais verdades subjacentes a seu trabalho futuro já estavam claramente em mente. Por exemplo, a visão das crianças em sua simplicidade essencial, a maravilha do direito, do crescimento, o poder do conhecimento, do amor e da fé. A Charlotte já carregava esses princípios com ela, mas faltava alguma coisa. Parece que faltava só mais um detalhe. Assim, a Miss Mason extraiu a sua filosofia de educação dos evangelhos, onde podemos estudar e observar o desenvolvimento dessa filosofia, né, que essa é uma citação da Miss Kitchen. Então, essas palestras que a Charlotte deu, como eu mencionei anteriormente, para arrecadar fundos para a igreja, foi ali que ela uniu os 2 elementos da sua vida interior e apresentou uma filosofia de educação em uma série de palestras intituladas Educação no Lar, né, Home Education, dirigida para os pais. E nessas palestras ela anunciou que havia descoberto um código de educação nos evangelhos, expressamente estabelecido por Cristo. A Charlotte disse:
Pode surpreender aos pais que não têm dado muita atenção ao tema, descobrir igualmente um código de educação nos evangelhos, expressamente estabelecido por Cristo. Ele é resumido em 3 mandamentos, e todos os 3 têm um caráter negativo, como se a coisa mais necessária, exigida das pessoas adultas, é que elas não causem nenhum tipo de prejuízo às crianças. Aí no Evangelho de Mateus, capítulo 18, 16, 18, 10 e 19, 4, vem o famoso guardai-vos de não ofender, não desprezar e não impedir um desses pequeninos. E essas são as 3 leis do Novo Testamento que, de acordo com Mason, quando analisadas isoladamente, parecem-me cobrir toda a ajuda que podemos dar às crianças e todo o mal de que podemos salvá-las, isto é, tudo o que está incluído na formação da criança no caminho em que deve andar. Então, assim, a gente, de uma forma bem rápida, começa a conhecer um pouco mais essa mulher por trás do método, né? O que motivou ela, o que influenciou ela, o que inspirou ela, e para entender mais sobre essas 3 leis, né, que ela fala, o livro, o volume 1, Educação no Lar, decorre nos primeiros capítulos sobre isso. Ela fala mais a respeito. O que significa não ofender? O que significa não desprezar e não impedir de uma forma prática, né? Então, só para, não sei como é que está o nosso tempo, Bárbara, mas só para dar tem muito mais para falar sobre a Charlotte, sobre as pessoas que trabalhavam com ela, né? Mas só para concluir, além dos 6 livros que ela escreveu, né, que viraram a série Educação no Lar, ela também fundou uma espécie de periódico, uma revista chamada Parents Review, onde várias pessoas contribuíam, médicos, reverendos, alunos, ex-alunos, professores, enfim, uma gama de pessoas contribuíam, e o Parents Review tem um valor único, porque todo mundo naquela época não tinha internet, não tinha Instagram, então eles tinham que ler os volumes da Charlotte. E a Parents Review trazia artigos que elaboravam, né, nos princípios, no método de educação dela, artigos práticos, como que eu ensino geografia, como que eu ensino desenho, e também artigos mais filosóficos, né, abordando mais o lado filosófico da educação. Então, são artigos de muito valor que, claro, hoje a gente conta com vários. Depois do falecimento dela, a Elsie Kint continuou produzindo, e, se eu não me engano, em 1960, uma outra organização continuou, e chegou um momento que eles pararam de produzir os artigos da Parents Review. Ela também escreveu livros de geografia, os livros de poesia que eu já mencionei, escreveu diversos artigos para diversas revistas, incluindo a Times Magazine. Que mais que ela fez? Ela fez tanta coisa. E uma coisa que eu esqueci de falar, ela tinha saúde frágil, assim como a mãe dela. Ela, várias vezes, conta aqui na biografia dela que ela fazia visitas para a Alemanha, tanto é que teve uma vez que ela foi para a Alemanha, começou a guerra, foi meio que um negócio meio difícil para ela voltar para casa, mas ela conseguiu voltar. Ela ia para águas termais, ela passava, né, tempo tratando, tem também a visita dela, onde ela viu a imagem onde que ela fala naquele capítulo do livro Pais e Filhos sobre o grande reconhecimento, enfim, tem assunto para falar da Charlotte para dar e vender aqui. Mas, enfim, eu sou muito entusiasta para falar da vida dela, né? E aprecio o trabalho que ela se propôs a fazer para buscar melhorias, para buscar uma reforma educacional, né? Ela é conhecida como uma ativista também, e como que ela dedicou a sua vida para trabalhar para o bem das crianças. Aí, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Ô, Mário, uma pergunta que chegou aqui foi da Fabíola. Ela pediu para repetir onde que ela encontra no Evangelho de Mateus essas passagens que você citou. Claro, peraí que eu vou pegar aqui. É no capítulo 18, versículo 6, capítulo 18, versículo 10 e capítulo 19, versículo 14. Tem um artigo no Charlotte Mason Poetry em inglês que fala mais sobre isso. Agora o nome desse artigo está me falhando a memória. Ai, mas eu vou olhar no meu computador depois com calma, daí qualquer coisa eu posso te mandar, Bárbara, e tu pode incluir. Eu coloco lá no grupo também. Ah, legal. Bom,
Mari, acho que não tem nenhuma outra pergunta, então vou dar um tempinho, ver se alguém quer colocar aqui alguma pergunta, mas enquanto isso quero colocar uma observação minha pessoal, né, que eu sempre acho muito interessante, que é a seguinte, né, pessoalmente, né, você sabe que a Academia Dulcis Domus, a gente defende bastante esse ideal de uma educação clássica, né, e por educação clássica a gente entende essa busca pelo bem, pela beleza, pela verdade, né? É um termo que hoje em dia é um pouco confuso, porque existem algumas abordagens muito específicas, que surgiram ali no século XX, e vão por um caminho bastante diferente daquilo que era feito antes, né? Pelos gregos, mesmo na Idade Média e tal. Esse é um assunto para um outro dia. E como eu acho muito interessante é o seguinte, que né, às vezes algumas pessoas me falam assim, nossa, Bárbara, mas o que Charlotte Mason tem a ver com a educação clássica? Geralmente esse tipo de pergunta surge de um contexto em que a pessoa está entendendo a educação clássica como ela foi concebida no século XX, que é realmente bastante diferente do método Charles Mason. Mas, a parte dessa discussão toda, algo que você comentou foi que ela recebeu uma educação bastante fundamentada naqueles seus contemporâneos ali, educadores ou outros que, embora não fossem da época, mas eram influentes, né? Tipo, você mencionou Rousseau, Pestalozzi, você falou também? Esqueci já. O Froebel. The Froebel People. Então, e ao mesmo tempo ela viu na prática como aquelas coisas não funcionavam, né? De uma forma muito parecida como hoje em dia a gente vê, né, que muitas das coisas que se ensinam nas faculdades de pedagogia, né, só os nomes que mudaram, né? A gente fala Freire, em vez de falar Froebel, é outro, não funciona, né? Então, e como você falou, ela estudou, né, foi testando e observando as crianças, e é impressionante, assim, como a gente vê, pelo menos dessa minha visão, que eu gosto bastante de estudar essa perspectiva mais histórica, assim, né, de como se fazia na Grécia, como se fazia na Idade Média, como que os grandes homens estudaram e tal, como que ela conseguiu chegar a algumas das conclusões que eles já tinham chegado antes também, mas por caminhos bastante diversos, eu vejo, né? Por exemplo, a realidade da narração. Você vê que a narração já era usada pelos gregos no treinamento inicial de retórica, o próprio Hugo de São Vítor na Idade Média recomendava, o Erasmo no Renascimento. Charlotte Mason fazia isso, então, por causa deles? Não necessariamente, provavelmente ela leu isso em algum lugar, talvez, tal. Mas o que foi a grande influência foi a observação das crianças, como você falava, né? Então, o meu ponto é justamente esse, né? No sentido de que a verdade é uma só, né? Venha de onde vier, é a verdade. Então, quando a gente quer procurar a verdade, a gente encontra. Pode ser você um grego aí no meio da antiguidade procurando, pode ser você uma jovenzinha vitoriana tateando ali um caminho de educação possível, enfim. Então, a verdade é a verdade. Então, isso que me toca bastante, né? E a gente vê essas características e essas mesmas ideias, né? Ressoando no coração de algumas pessoas ao longo da história, isso dá ainda mais autoridade, assim, eu vejo, né, para isso. Você vê que realmente é algo que em algum momento foi sendo esquecido, né? Por exemplo, você vê naquele ideal dos gregos, a virtude, a excelência humana, o bem e tal. Depois veio um pessoal meio, não, nada disso, vamos só fazer outra coisa aqui. Aí depois você vê, não, é isso mesmo, vamos procurar a Deus e tal. Não, que nada, vamos ser utilitarista, vamos aprender o que é útil, o resto não vale a pena. Agora vem a gente de novo levantando essa bola, não, realmente é isso, tá? Ainda que tem outro pessoal lá na escola falando que nada, o importante é passar no Enem. Então, tem sempre esses, né? Ciclos, né? Eu estava pensando sobre isso recentemente, sobre esses ciclos, né? Sobre a gente estar. Por que a gente está se gastando, né, para estar aqui falando e não é... E a questão da narração, quando eu falo sobre narração, eu falo, gente, a Charlotte Mason não inventou a narração, não é uma invenção dela. Ela pode ter inventado algumas outras coisas, mas ela se prestou a observar e perceber a forma natural da qual as crianças, né, o ser humano aprende. Então, isso é muito válido. E eu espero, né, que esse nosso esforço, esse resgate gere muitos frutos, essas sementes que a gente tem a oportunidade de espalhar, gere muitos frutos, né, para a próxima geração, talvez. Eu sei que elas vão ter que se esforçar, porque tem que se empenhar, não I will, né, mas que essas sementes possam frutificar
aos 4 cantos do mundo, né? Mas Olha, uma outra pergunta que chegou aqui da Keila foi quais os nomes dos livros? Essa veio direto, porque estava privado antes, as perguntas eu mandei para cá. Quais os nomes dos livros que estão em domínio público? Ok, em domínio público, praticamente tudo que a Charlotte escreveu por ela está em domínio público, porque nela já 100 anos de falecimento, né? Então, pelas regras de domínio público, os volumes estão em domínio público, as poesias do Savior of the World, que eu mencionei, são 6 volumes de poesia, com uma 7ª, eu acho que não foi publicada, mas o Charlotte Mason Poetry tem. Os livros de geografia foram 5 livros de geografia, que a gente tem em português o Geografia Elementar dela e ela tem outros. Os outros livros, o Geografia Elementar, ele trata da geografia física e os outros tratam de outras partes do mundo, começando ali com a geografia da Inglaterra e se expandindo, né? Claro, escritos na época dela, então eles não são super atualizados, mas eles são livros muito excelentes para a gente ter um exemplo, né, do que ela... qual era a intenção dela com a geografia? Porque aí vão dar várias outras palestras, qual a intenção dela com cada disciplina. Mas esses livros estão em domínio público. Esse livro, In Memoriam, está em domínio público também. Esses são os que me vêm na cabeça agora, mas o que foi escrito por ela. Agora, o que foi escrito por outras pessoas, como eu mencionei, aquelas 2 outras biografias, elas não estão em domínio público. E aí também tem várias outras pessoas, né, que o método dela foi resgatado, o método dela começou a ser abafado, né, naquela época, como a Bárbara falou, né, não precisa focar em Deus, vamos viver uma coisa utilitária, o método dela começou a perder popularidade, porque é difícil, minha experiência pessoal, é difícil aplicar o método da Charlotte sem ter Deus no centro, no cerne da coisa, né, eu não conseguiria, mas as escolas precisavam fazer isso, e fizeram. Precisavam, né? Elas achavam que precisavam fazer isso e fizeram. Então, o método dela começou a perder popularidade até que uma mãe americana, naquela época, a Susan Schaeffer, filha do famoso... gente, esqueci o nome do pai dela, mas a mãe dela é Edith Schaeffer, do que é uma família, do livro que estou lendo ali agora. Ela resgatou, ela reencontrou, e a partir daí também teve uma outra mãe americana, Karen Andrew. Então, o método saiu da Inglaterra, veio para os Estados Unidos, e aqui começou a se publicar mais, os volumes foram republicados. Tanto é que, assim, eu não faço homeschooling há tanto tempo, e ter achado da época que eu comprei esses volumes, eles eram meio que raridade. A Simply Charlotte Mason não tinha republicado, ninguém tinha republicado. Parece que, assim, que no dia depois que eu comprei, todo mundo começou a republicar. Eu, se eu tivesse esperado só mais um pouquinho. Mas, enfim. Então, hoje em dia, a gente tem uma série de literatura, né, e a nossa missão como editora Ideias Vivas é resgatar livros vivos e trazer os volumes da Charlotte, e a nossa missão como Descobrindo Charlotte Mason é trazer as ideias de Charlotte para português, para as famílias poderem descobrir Charlotte Mason, né, poderem se deliciar desse banquete de ideias vivas, né. Os livros dela são livros vivos, apesar de que às vezes demora meses para entender um parágrafo, mas persistam. Olha só, uma coisa interessante aqui que chegou privadamente foi... eu confesso... Não, essa foi publicamente. Eu confesso que já havia ouvido falar de Charlotte Mason, mas olhei com desdém, por achar que seria mais ou menos uma pedagogia da Montessori. Isso, mas gostei de conhecer, vou comprar seus livros. Na sequência, a Simone me mandou privadamente assim: Descobrindo Charles Mason, tem um podcast sobre a diferença entre Charles Mason e Montessori. Acredito que seja uma entrevista com Bruna Mazzalini. Isso. A Charlotte, aquelas coisas que vem na cabeça, né? A Charlotte e a Montessori trocaram cartas, elas eram contemporâneas. A Simone tá certa, a Simone é minha amiga aqui, que mora aqui. Obrigada, assim. Elas trocavam cartas, e a Bruna Massalin, que estudou mais a fundo o método da Charlotte, da Charlotte e da Montessori, desculpa, a pedagogia da Montessori, seu nome, agora eu esqueci o número do podcast, eu não vou dizer que foi... Dá para achar rapidinho ali no nosso site. Esse podcast, a Bruna fala mais sobre isso. Existem coisas que, enfim, eu não vou me adentrar, né? Porque tem muito material já que fala. Tem o próprio Charlotte Mason Poetry, tem algumas
publicações, até acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, saiu uma publicação sobre o ensino da música no método Montessori, e uma mulher que trabalhou com a Charlotte Mason escreveu uma crítica super interessante sobre o ensino da música no método Montessori. Mas obrigada pelo apoio, por comprar o livro, e a gente se coloca à disposição, né, enfim, para responder dúvidas ou ajudar nessa jornada de descoberta. A Bíola me mandou aqui assim, as publicações são em inglês? A maioria são. Em português, o que a gente tem hoje em português? A gente tem o Educação no Lar, o volume 1, né? O primeiro livro recebe o nome da série, publicado pela querida Arielle Pedrosa. Ele se encontra à venda na Amazon, tanto Kindle como físico. E o que a gente diz para as mães é fiquem de olho na promoção. Fiquem de olho na promoção. É um livro que fala educação da criança dos primeiros 9 anos, mas apesar dela ter escrito, porque naquela época as crianças ficavam em casa, geralmente ficavam em casa os primeiros 9 anos de vida, muitas tinham governantas, muitas era a mãe que assumia a educação, então ela escreveu para essas mães e governantas que estavam ali com as crianças no tempo da infância para a escola e os primeiros anos do ensino formal. Porém, esse livro tem não importa a idade da sua criança, mesmo com adolescente, dá para ler e se beneficiar demais. Ela fala ali sobre o treinamento da vontade, a educação moral, a educação da consciência. Ela fala dos hábitos, né? Atenção, obediência, hábitos de corpo, hábitos da mente, hábitos intelectuais, enfim, podcast número 22. Obrigada, gente. E com a Bruna Massalin. Então, assim, e aí a gente também tem o Pais e Filhos, publicado pela editora Ideias Vivas, né, que seria o volume 2 na série, e a gente tem o volume 4, se chama Ourselves. Esse livro é um pouquinho diferente de um livro que contém a filosofia dela, digamos assim. Esse livro, o volume 4, ela escreveu para os alunos, porque ela estava em busca de um livro que ela pudesse usar nas aulas de cidadania, para educação moral, né, para instrução moral, e como ela não achou nada, ela resolveu escrever um livro. A Charlotte era muito prática, ela não achava as coisas que ela buscava, ela escrevia um livro. Então, no Ourselves, ela vai escrever uma alegoria, ela tem inspiração do John Bunyan, o autor do Peregrino, e de um outro livro chamado Holy War. Então, esse livro serve de inspiração para ela falar do reino da alma humana. Esse livro é um livro que contém 2 partes. A parte 1 dele foi traduzida por uma mãe brasileira que mora aqui, a Tina Schallhorn, e ela fez a tradução da primeira parte. E a editora Ideias Vivas está completando a tradução desse livro e publicando ele em breve. Então, em breve, a gente deve ter o Ourselves, e aí a gente vai continuar o trabalho de traduzir os outros volumes. Então, em português, assim, da Charlotte, até onde eu sei, é isso que a gente tem, né? Fora alguns artigos da Parents Review que já foram traduzidos para português, o Descobrindo Charlotte Mason já traduziu alguns. Vou citar de novo o site do Charlotte Mason Poetry. Se vocês olharem na barrinha, tem um iconezinho, assim, um emoji, que é o mundo, clica ali e vai ter recursos em português, like resources em português. Aí clica ali que vai ter mais conteúdo em português também. Mas a gente está num trabalho, né? Uma missão de trazer mais dela para o português. Certo. Uma outra pergunta que chegou, bom, perguntaram também quando que vai ser publicado o volume 4, você já falou sobre isso. Em breve. E outra pergunta que chegou aqui do Rafael, você chegou privadamente aqui, peraí, aqui. Quando foi que a Charlotte Mason estabeleceu ou implementou a narração? Quando, em que época da vida da Charlotte o método se firmou? Nossa. Eu acho que a gente não tem acesso a isso, né? Porque ela não falava muito, ela só falava, faça isso. Ela não disse, ó, tirei isso daqui e tal, pensei nisso. Não, faça isso. Como a Bárbara falou, a gente vê pelo trabalho dela que ela foi influenciada muito pelo que ela lia, pelo que ela consumia. E ela era uma pessoa que lia extensivamente, assim, ela não focava só numa linha, numa viés. Tanto é que o currículo dela é rico, abrangente. A gente deve servir coisas que talvez nos tirem da nossa zona de conforto, porque a gente precisa dar para a nossa criança uma visão das coisas, mas a gente começa ali com a criança pequena, com a lição da Bíblia, sendo a mais importante, a gente vai estar olhando as coisas. Eu falo para o meu filho mais velho, quando tu lê esses livros de história, tu coloca os goggles, os óculos de Deus, a visão, que Deus, como é que a gente processa isso, né?
o currículo dela é muito rico para ajudar a gente a discernir, porque o mais importante, não digo mais importante, mas uma das coisas mais importantes que a gente está fazendo pelas crianças, seja nossos filhos ou nossos alunos, é ajudar eles a discernir. O tempo todo a gente está fazendo escolhas, escolhendo certo ou errado, né? Então, a gente tem nesses livros vivos exemplos, tanto do bem quanto do ruim. Claro que esses livros vivos são livros que a gente precisa entender, né, saber, antes de apresentar para a nossa criança. Mas, enfim, respondendo a pergunta, não tem uma data específica. O que a gente sabe é que ela passou os primeiros 30 anos como professora, digamos assim, ela começou cedo, ela começou com 12 anos, basicamente, né, o estágio. Ela passou os primeiros 30 anos da vida dela observando, colocando em prática das filosofias que ela já conhecia e vendo que não estava dando certo. E ela começou a reunir, né, uma das situações que eu falei ali da Elsie Keating, ela estava percebendo, ela estava reunindo, ela estava já colocando em prática, né? Ela via que a criança aprendia quando estava interessada, então a gente precisa de livros vivos, não de livros secos com fatos para serem memorizados. A narração quando a gente lê ou ouve alguma coisa e conta para outra pessoa, é certo que a gente alguma impressão daquilo ficou em nós, né? Então, como a Bárbara falou, a narração não foi uma invenção dela, mas foi algo que ela viu que faz parte, né, da educação, que pode ser usada, é uma coisa natural. Então, assim, eu acho que depois ali com os 44 anos, quando ela publicou, aí que a filosofia dela começou a ficar mais firme. E assim, ela recebeu atenção tanto é que a rainha da Inglaterra escreveu, onde é que tá? Eu não sei se é nesse livro, mas tem aqui, a rainha da Inglaterra falecida. A Rainha Elizabeth escreveu aqui um parecer aqui na contracapa do livro, então, assim, a filosofia dela atingiu a Inglaterra, os países que naquela época eram partes do Império Britânico, atingiu os Estados Unidos, a Austrália, parte do Império Britânico, né, ele se espalhou, e muitas pessoas da época dela, que eram pessoas, assim, notáveis na sociedade, prestaram atenção dela, muitas mães leram. Outro detalhe que eu não falei é que a Schout publicou as palestras, né, as 8 palestras, virou o livro, ela foi na editora e publicou o livro, Na Cara e na Coragem, e ela mandou para uma Lady Aberdeen, que era tipo uma influencer do tempo dela, e a Lady Aberdeen adorou o livro, e aí começou a se espalhar, então, tipo, o Instagram do tempo da Charlotte era assim, né, por contar, né, esse livro, e várias mães, assim como nós, leram o volume 1 e ficaram, gente, é exatamente isso que eu preciso, e essas mães iam atrás da Charlotte, e aí, nisso, começaram a surgir essas organizações, né, para dar uma estrutura, a PNU, né, surgiu, a Charlotte não fez a PNU sozinha, ela contou com a ajuda de muitas pessoas, e fica evidente ali que ela não queria fazer o negócio sozinha, que ela precisava contar com a ajuda dessas pessoas. Gente, eu me estendo, porque eu adoro falar desse assunto da Charlotte. Gente, uma pessoa, Tamires, ela disse que não está conseguindo acessar o link do livro. Aqui está abrindo normalmente no PDF, mas eu coloquei o link aqui também Tá bom. no chat, caso alguém tenha alguma dificuldade. E o cupom, vou colocar aqui também. Eu vi a pergunta da Cristiane para responder assim bem rapidamente. Eu acredito que é possível sim, né? A Schout diz para a gente trabalhar com a criança da onde ela está. O nosso ponto de partida é o que ela traz com ela. E a partir dali a gente desenvolve todas as potencialidades que ela tem, né? Eu não tenho formação magistério, não sou professora, eu sou realmente uma entusiasta e uma mãe que resolveu entrar de cabeça. Mas o que eu percebo? Que a gente começa ali onde ela está. E uma criança mais velha, geralmente, consegue absorver as coisas um pouquinho mais rápido, por causa da maturidade, tá? Geralmente. Mas a Charlotte fala, o primeiro princípio da filosofia dela é crianças nascem pessoas. Então, como eu vou olhar para a pessoa da minha criança e respeitar. A minha criança, sei lá, tem um conhecimento raso da Bíblia, tudo bem.
hoje é o dia de começar uma jornada, né, de ler um pouquinho, a gente lê um pouquinho, né, todo dia que tem aula, a gente lê um pouquinho do Antigo Testamento, um pouquinho do Novo Testamento, e a Charlotte fala, dependendo da idade da criança, as passagens, a gente tem que fazer certas omissões, tá? Então, a gente, nós, mães e pais e professores, exige uma preparação nossa, né? Não é só abrir o livro e deixar. O livro vai falar com a criança, com certeza. A gente tem que deixar o livro falar com a criança, mas a gente precisa ser aquele facilitador, aquela pessoa que sabe que ali vai ter uma ideia meio difícil para a criança trabalhar. Então, a gente pode trazer uma palavra antes para preparar, ou já ter um argumento, um comentário bíblico para nos ajudar a trabalhar aquela ideia depois, né? Então, por exemplo, os meus filhos ficam sempre encucados porque que o rei Salomão fez o que fez. Então, volta e meia, quando lê sobre ele, a gente bate nessas ideias. Eu não vou ter a resposta certa para eles, né? Eu não vou poder justificar as ações dele, porque ele era um homem tão sábio, casou com não sei quantas pessoas, teve não sei quantos filhos, mas eu posso pesquisar, trazer os comentários bíblicos. A Charlotte fala sobre isso, né? Por isso que não dá para se estender aqui, aí tem que entrar na disciplina por disciplina. A Charlotte nos dá as ferramentas para a gente poder, então, ajudar os nossos filhos nessa caminhada, né? A criança de 6 anos não vai começar lendo Juízes lá com várias barbaridades, ela vai ler ali, a criação, Gênesis, aquelas passagens mais apropriadas para a idade dela. Uma criança de 15 anos já vai conseguir ter a maturidade para lidar com um conteúdo um pouquinho mais, né, mais difícil, digamos assim, que vai exigir, ela já vai... Eu vejo as narrações do meu filho de 13 anos e eu estou vendo ele começar a colocar a opinião crítica dele, porque ele tem exemplos, ele veio arrecadando exemplos suficientes de condutas ao longo da história, através lendo Vidas de Plutarco, lendo Shakespeare, lendo livros de história viva, lendo clássicos da literatura, lendo literatura moderna, e como isso vai informando a mente dele, claro, sempre lendo a Bíblia, sempre começando para Charlotte, o conhecimento mais importante é o conhecimento de Deus, o resto vem abaixo, né? Então, eu percebo assim, né, como que às vezes a criança de 6 anos não quer narrar, o que que eu faço? Bem, dê um espaço para ela, deixa ela crescer nesse hábito da narração, né? Se ela se sentir confortável e segura com o professor, ou com a mãe, com o pai, ela provavelmente, quando chegar com 13 anos, vai conseguir dar uma narração que vai além da tua expectativa. Olha, algumas pessoas estão com dificuldade, eu acho que deve ser congestionamento, que é uma coisa boa. Parece que está com... Parece que está com dificuldade para abrir ali o site, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar a Mari também como anfitriã lá do nosso grupo do WhatsApp, e caso vocês tenham alguma dificuldade específica, ela pode responder lá no grupo também e já a gente ajudar. vai deixar o cupom válido por um tempo ainda, então se vocês não conseguiram comprar hoje, não se preocupem, que vai estar disponível para vocês, tá? E aí, boa ideia, Bárbara, obrigada. Maravilha. Espero que seja de alto tráfego também. Tomara. Muito bom. Gente, então, vamos fazer uma pequena pausa agora para o almoço, né? E, na sequência, a gente volta a 1h30 da tarde, neste mesmo link. Então, agora já sabendo mais, né? Já tendo descoberto Charles Mason, quem é essa pessoa por trás da filosofia, vamos entender um pouco mais sobre a filosofia em si, aprendendo sobre o método dela com a Lizzie Henrique, que é uma pessoa super capacitada para falar sobre isso com a gente. Ela está desenvolvendo aí um currículo brasileiro chamado Caminho Vivo, com uma infinidade de indicações de livros em português que nos ajudam a trilhar este caminho aqui no Brasil. Então, a gente se encontra 1h30, tá bom? Nesse mesmo horário, mas nesse mesmo canal, tá bom? Daqui a pouquinho. Até mais, desejo um almoço ótimo para cada um de vocês. Alimentem os corpos, porque a nossa mente hoje está sendo muito bem alimentada nesse banquete aqui. Sabe o que eu estava pensando sobre isso? Alimente, em português, alimente tem a ver com a mente. Olha só que legal, dá até para fazer um jogo de palavras com isso, né? Então, Mari, muito obrigada pela generosidade, por ter preparado esse encontro aqui para a gente, esse prato maravilhoso, cheio de iguarias aí históricas, para a gente conhecer um pouco mais essa grande mulher, né, que nós estamos honrando esse ano, né, o centenário de falecimento dela, que é uma grande inspiração para todos nós, tá bom? Pessoal, nos vemos então 1h30
Até mais. Obrigada.